Vamos aqui para a última parte da aula, que é a parte da divisão. Eu coloquei ali segunda, mas como a primeira parte ficou muito grande, acabou que a gente dividiu a primeira parte em duas, que era a parte de multiplicação de polinômios, de multiplicação de monômios. Então, divisão. Vamos ver agora a divisão, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ver divisão de monômio com monômio, de polinômio com monômio e de polinômio com polinômio. Bora nós aí. Operações com polinômio, bora dar uma olhada na divisão. Também não tem uma definição muito ampla, né? Como é que você faz para dividir um monômio por outro? Você divide o coeficiente pelo coeficiente, se possível for, e parte literal por parte literal. Ou seja, se a divisão não der exata, não tem problema nenhum não. Você pode deixar na forma de fração mesmo os coeficientes, não tem problema nenhum. Ou na forma decimal, né? Não tem problema. Mas é igual a multiplicação. Coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. A gente vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente, vai mostrar, vamos ver aqui alguns exemplos, e nesses exemplos a gente discutiu o que a gente faz para dividir um monômio por outro. Então eu trouxe um exemplo, aí eu tenho, na verdade, uma questão com vários exemplos, faço 2 ou 3, o resto fica como exercício aí, né? Não adianta só assistir aula, se você não exercitar, não vai aprender, né? Ou pode até aprender, mas não vai, né, desenvolver muito. O ideal é que você, além de assistir, exercite também, né? Então bora aqui. Resolver a letra A. Divisão de polinômios, divisão, vamos ver primeiro monômio por monômio. Na letra A eu tenho 32x à quarta dividido por 4x quadrado. O que a gente vai fazer? Dividir. Primeiro colocar na forma de fração aqui, só não tem nenhuma necessidade nesse caso, porque é um monômio por outro. E depois separar coeficiente e parte literal. Dividir coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Número por número, letra por letra. Detalhe importante, se as letras forem iguais, você subtrai os expoentes. Na multiplicação você somou os expoentes quando as letras eram iguais. Agora você vai subtrair. Outro detalhe importante, o grau do divisor não pode ser maior do que o grau do dividendo. Para que o resultado seja polinômio, o grau do divisor tem que ser menor ou igual ao grau do dividendo. Ou seja, o grau do primeiro tem que ser maior do que o grau do segundo. Senão a divisão não vai ter como resultado um polinômio ou um monômio. Vai ter uma fração algébrica e a gente não está estudando isso. Então, a gente faz o que? 32 dividido por 4 dá 8. X à quarta dividido por x quadrado, que foi o que eu falei, mesma letra, repete, subtrai os expoentes. Resultado final, resposta final, 8x quadrado. Vamos mais um aqui, a letra C. Peguei um de coeficiente negativo, também não faz diferença, é apenas jogo adicional. Você vai dividir, primeiro eu vou escrever na forma de fração, depois vou separar os coeficientes e a parte literal, e aí dividir. Menos 15 dividido por 5 dá menos 3. A parte literal como é que fica? A ao cubo dividido por A quadrado, B ao cubo dividido por B quadrado, C ao quadrado dividido por C quadrado. Então você tem que dividir as partes literais iguais, né, que tem as mesmas letras. Então vai sobrar o que? Como resposta, menos 3AB. Por que o C não aparece? Porque 2 menos 2 é 0. C elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Mesmo você não conhecendo esse número, que é o caso do C aí, né? Então só sobra menos 3 vezes AB. Vamos aqui agora. Aqui eu tenho uma fração. Outro detalhe importante é que se não der, se aparecer uma letra no dividendo, no primeiro, e no divisor essa letra não apareça, né, não tem uma parte literal, então você repete essa parte literal. Por exemplo, se eu tivesse aqui, nessa divisão da letra H, uma letra Z ali no primeiro ali, e não tivesse no segundo,
né? O que a gente repetiria esse valor, essa letra, né? Essa variável. Como é que a gente vai dividir aqui? Eu tenho duas frações. Lembrando que essas frações aqui não tem letra no denominador, então ele é polinômio. Na verdade, eu poderia até separar ali o coeficiente como sendo fração, mas não existe uma necessidade disso. Então, como a gente está dividindo frações, né? O que você vai fazer? Aplica a definição de divisão de fração, que é repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração, 8x² y² dividido por 9. O inverso de 2x y² dividido por 3 é 3 dividido por 2x y². Agora, você consegue agrupar. Aí eu tenho 24, porque 3 vezes 8 é 24. x² y² dividido por 18x y². Aí agora eu aplico a definição de divisão de monômio. Separo os coeficientes e a parte literal. Divido o coeficiente e divido a parte literal. Lembrando que com a parte literal uma letra, você vai subtrair aqueles que são iguais. Se não for, já falei, repete. Então, 24 sobre 18, a gente deixou na forma de fração, simplificou por 6. 24 por 6 dá 4, 18 por 6 dá 3. E a parte literal a gente subtraiu. x² dividido por x, vai ficar x elevado a 4 menos 1, que vai dar 3. y² dividido por y², y elevado a 2 menos 2, que vai dar 0. Então, vai sobrar só 4/3 de x ao cubo. Entendeu? Então, o que você tem que decorar aí para fazer a divisão de monômio? Coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Se a parte literal for igual, né, ou seja, a mesma letra, né, a gente está usando aqui um termo não muito usual, né, um exagero da definição, que é letras, não. É uma variável, um valor desconhecido. Então, se a variável for igual, você subtrai os expoentes. Aí as outras opções ali do exercício fica como exercício, né, atividade para vocês tentarem aí, né? Lembrando, divisão de monômio, divide parte literal pela parte literal, coeficiente por coeficiente. Divisão de polinômios. Vamos ver agora como é que a gente faz para dividir um polinômio por um monômio. Aí agora a gente tem um pouquinho mais de trabalho, porque a gente sabe dividir um monômio por outro. Então você vai ter que fazer isso. Mas a definição, ou a forma, é muito parecido com a multiplicação. Quando você multiplica um monômio por um polinômio, você pega esse monômio e multiplica por todos os termos do polinômio. Na divisão você vai fazer algo parecido. Você vai pegar cada termo do polinômio e dividir pelo monômio. Percebeu que só mudou a operação, mas o jeito é o mesmo, né? Pega cada termo do polinômio e divide pelo monômio. Então eu coloquei aqui para vocês verem o que a gente vai fazer. Eu vou pegar cada termo do polinômio e dividir pelo monômio. Como é que você faz a divisão de um monômio com outro? Coeficiente por coeficiente, parte literal pela parte literal. Aí aqui eu lembrei novamente que o grau do divisor não pode ser maior do que o grau do dividendo, senão vai deixar de ser um polinômio, senão o resultado deixará de ser um polinômio. Aí novamente a gente traz a mesma ideia, né? Eu pego uma questão com vários exemplos, resolvo alguns e o resto fica como exercício aí para vocês tentarem fazer em casa. Então bora resolver algumas aqui. Vamos lá. Na letra A eu tenho 28 a quinta menos 16 a quarta menos 48 ao cubo, dividido por 4a ao quadrado. Então eu vou colocar aqui na forma de fração. Aí eu vou separar, porque em cima eu tenho um trinômio, né? Estou dividindo um trinômio por um monômio. Então eu vou pegar cada termo do trinômio e dividir por esse monômio. Então eu vou fazer isso, vou separar. O que eu faço agora? Divido coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Aí a gente já foi direto, porque a gente já viu como fazer, né? Eu vou ter 28 dividido por 4 dá 7. A quinta dividido por a quadrado vai dar o quê? 5 menos 2, 3. A ao cubo. Menos 16 dividido por 4 dá 4. A quarta dividido por a ao quadrado. 4 menos 2 dá 2. Então sobra a ao quadrado. Menos
48 dividido por 4 dá 12. Ao cubo dividido por A, 3 menos 2 dá 1. Então a gente fez o seguinte, a gente na verdade pegou e transformou no que a gente acabou de ver na divisão de monômio por monômio. Eu peguei o trinômio, cada parcela, e dividi pelo monômio. Usando a mesma ideia lá de dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. A mesma coisa aqui, né? Se eu colocar na forma de fração e aí separar. Eu tenho 3 termos, então eu vou ter 3 divisões a ser feita. E aí eu vou dividir coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Eu quero dividir 25x à sexta vezes a quarta menos 15x à quarta ao cubo mais 125x ao cubo por a ao quadrado, dividido por 5x quadrado a quadrado. Então, transformei primeiro em fração, depois dividi. Lembrando que, quando você estiver fazendo esse passo aqui de transformar em fração, você não é obrigado a fazer. Você pode fazer a divisão direta aqui, ó. Você pegar cada termo desse trinômio e dividir pelo monômio aqui. Então, 25x à sexta à quarta, dividido por 5x ao quadrado por a ao quadrado, você vai fazer o quê? 25 dividido por 5, x dividido a sexta dividido por ax quadrado, a quarta dividido por a ao quadrado. E fazer isso nas 3 outras partes. A gente vai achar o seguinte, 25x à sexta dividido, vamos de novo aqui, 25x à sexta a quadrado, dividido por 5x quadrado a quadrado, você vai fazer 25 dividido por 5, dá 5. X à sexta dividido por x quadrado. Você vai subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4. A quarta dividido por a quadrado. 4 menos 2, 2. Então sobra o quê? 5x à quarta, a quadrado. Menos 15 dividido por 5. Então a gente tem o seguinte, separou, né? Escreveu na forma de fração, separou, lembrando que você pode fazer aqui a divisão, né, direto, não precisa transformar aqui em fração. Você pode fazer essa divisão aqui direta, não precisa transformar em fração igual eu fiz aqui. Pode fazer pular esse passo aqui da conta e ir direto para esse aqui, dividindo cada termo pelo monômio. É a única coisa que você vai ter que lembrar, de pegar cada termo e dividir pelo monômio. E divisão de monômio é coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então, 25 dividido por 5 dá 5. X à sexta dividido por x quadrado dá x à quarta. A quarta dividido por a quadrado dá ao quadrado. Menos 15 dividido por 5 dá 3. X à quarta dividido por x quadrado dá x quadrado. Ao cubo dividido por a quadrado. 3 menos 2 dá 1. O 1 não precisa aparecer. Mais 125 dividido por 5 dá 25, x ao cubo dividido por x quadrado dá x, ao cubo dividido por a quadrado dá a. Então, acabou aí a nossa conta, né? Percebam que não tem termo semelhante aí para você somar, mas se você efetuar a divisão e aparecer, você vai ter que somar e reduzir. Porque normalmente, quando a gente está falando de divisão, a gente reduz os termos semelhantes antes, né? Então, tem mais lá, não é isso? Divisão de polinômio por monômio. Gostaria que vocês tentassem fazer aí. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente aí. Mas eu acho que é simples, né? Porque você faz só 2 operações. A divisão dos coeficientes, né? Que é a divisão de número inteiro. E você vai lembrar que na parte literal você está aplicando aquela propriedade de potência lá. Divisão de potência de mesma base. Onde você repete a base e subtrai os expoentes. É exatamente isso que a gente está falando. Aqui agora tem um parênteses importante aqui, porque o módulo de vocês não traz a divisão de polinômio por polinômio. Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Eu coloquei aqui só como exemplo, eu não vou cobrar isso em avaliações, tá bom? Eu vou cobrar só o que o módulo traz, vamos ser mais fiel ao que o módulo traz. Porém, eu coloquei aqui porque é uma coisa que a gente precisa estudar. E se você não compreender essa parte agora aqui de divisão de polinômio por polinômio, não se preocupe que a gente vai ver também fatoração de polinômio, e a gente vai ver lá fatoração de frações algébricas
E também, futuramente, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês também vão voltar a estudar um pouco mais de polinômio. Então, fica tranquilo aí. Mas, divisão de polinômio por polinômio. A gente faz a divisão como se fosse uma divisão de números aqui, tá bom? Então, dividir um polinômio por outro, né? Se você dividir um polinômio A por um polinômio B, você vai ter que encontrar um polinômio Q e um polinômio R, né? O resto da divisão, onde o polinômio A seja igual a B vezes Q mais R. Isso aqui é uma definição lá da divisão de números, né? Se eu divido 4 por 2, eu tenho um quociente 2, resto 0. 2 vezes 2, 4. 4 mais 0 dá 4. Então, essa definição aqui é parte da definição numérica. Porém, a gente vai ter agora expressões, né, polinômios, nas posições de divisor, dividendo, quociente e resto. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Seja A igual 6x² menos x mais 10, isso é um trinômio, e B igual a 2x menos 1, isso é um binômio. Então, eu estou dividindo um trinômio por um binômio. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio A pelo polinômio B. O polinômio A pelo polinômio B. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui como se eu estivesse dividindo dois números. Olha o sinalzinho da divisão ali. Você viu aqui, ó. Peguei o polinômio A dividido pelo polinômio B. Então, a gente vai seguir alguns passos para fazer essa divisão. Agora, não adianta pegar o monômio, cada parte do trinômio e dividir por cada parte do binômio, senão vai dar errado. Agora, é um passos um pouco mais complexo, porém não tão difícil assim. A gente vai fazer isso passo a passo. Então, a gente vai fazer um cálculo auxiliar aqui para mostrar a vocês o que a gente faz na divisão de polinômios. Basicamente, é você pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau do divisor. Isso serve para qualquer tipo de polinômio, trinômio, binômio. Se você estiver dividindo, você vai pegar o termo de maior grau do dividendo, que nesse caso é o polinômio A, e o termo de maior grau do divisor, que nesse caso é o binômio 2x menos 1. Então, qual o termo aqui tem maior grau? Qual tem maior expoente? Isso aqui é um trinômio, tem três partes. O que tem maior expoente é 6x². Então, eu vou pegar 6x² e dividir pelo termo de maior grau do polinômio B, que é 2x. Como é que você divide monômios? Coeficiente por coeficiente, 6 dividido por 2 dá 3, parte literal por parte literal. 2x elevado a 2 dividido por x, vai dar x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Então, a divisão é 3x. Se eu dividir 6x² por 2, eu acho 3x. Vou colocar aqui, ó, no quociente, então eu tenho ali divisor e dividendo. Já comecei a achar o quociente, então a primeira parte do quociente é 3x. O que eu faço agora? Agora eu vou tentar eliminar aquele 6x² ali. Essa é uma das ideias de você dividir polinômio por polinômio. Você tem que fazer a divisão até que o grau do divisor, o grau do quociente, ou o grau do resto, mais precisamente, esses dois têm grau menor do que o grau do divisor. Desculpa. Você vai dividir o polinômio até que o resto dele, o polinômio que seja igual, que seja o resto, tenha grau menor do que o grau do divisor. Não é isso? Então, você vai fazer essa divisão algumas vezes. Se tiver grau muito próximo, aí você consegue uma vez só. Então, nesse caso aqui agora, basicamente o que eu quero fazer é eliminar o 6x². Para fazer isso, eu vou pegar o quociente que eu acabei de achar, 3x, e vou multiplicar pelo divisor. No segundo passo, eu vou multiplicar o quociente que a gente achou no primeiro passo pelo divisor que a gente tem, que nesse caso é 2x menos 1. Eu achei outro binômio ali, ó, 6x² menos 3x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número, esse polinômio que a gente achou, por menos 1. Menos 1 vezes x, a sexta, vezes menos 3x. Eu vou achar menos 6x² mais 3x. Aí eu vou somar com o meu dividendo. Lembra que eu falei de eliminar o termo de maior grau? Se eu fizer esse segundo passo aqui, que é pegar o quociente e multiplicar pelo divisor,
multiplicar por menos 1, que nada mais é do que trocar o sinal de todos os termos da multiplicação que eu acabei de fazer no passo 2, percebeu? Eu tenho 6x², ficou menos 6x². Eu tenho menos 3x, ficou mais 3x. Então, quando eu multipliquei por menos 1, eu troquei o sinal desse binômio. E aí eu vou colocar lá agora para somar com o polinômio que eu tinha. Quando eu somo o trinômio com o binômio, ó, 6x² mais menos a menos, então vai ficar 6x² menos 6x², isso vai dar 0. Então vai sobrar só o quê? Menos x mais 3x, 3 menos 1 dá 2. E o 10, o termo está sozinho, a gente repete. Então quando eu faço esse primeiro passo, o segundo passo, e somo o resultado que eu achei no segundo passo com o polinômio que eu estava dividindo, eu eliminei o termo de maior grau e sobrou um binômio, nesse caso, né? Observe que o grau desse binômio é 1. Não precisa aparecer. 1 é igual a 1 aqui, então eu vou ter que fazer a divisão mais uma vez. Foi o que eu falei, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. E o passo é exatamente o mesmo, né? É um terceiro passo, mas é igual ao primeiro passo. Eu vou pegar o termo de maior grau do polinômio que eu tenho agora, que é 2x mais 10, né? Que nesse caso é um binômio. Eu vou dividir pelo termo de maior grau do meu divisor, que é 2x menos 1. Coincidentemente é 2x, né? Então vai dar igual a 1. Somo no meu quociente. Sempre somo no quociente. Então você fez a divisão, coloca no quociente. Ele positivo, soma o quociente. Aí o que foi que eu fiz depois? Eu multipliquei o valor pelo divisor, não foi? No segundo passo. Então o meu quarto passo é igual ao segundo, o meu terceiro passo é igual ao primeiro. Multipliquei, acho um novo binômio, multiplico por menos 1 para trocar o sinal e vou somar com o que eu estava dividindo, com o meu dividendo, para poder eliminar o termo de maior grau. Quando eu somar, 2 menos 2 vai dar 0, 10 mais 1, 11, então sobra 11. Esse resto aqui, ele tem grau menor do que o divisor, né? Porque ele não tem parte literal. Se ele não tem parte literal, então o grau dele é 0. Então você tem um divisor de grau 1 e o resto de grau 0. Acabou a divisão. Eu dividi. Isso quer dizer o seguinte, que se eu dividir um polinômio de grau 6 por um polinômio de grau 1, eu vou ter que fazer esses passos que a gente fez aqui, 4 passos, eles vão dobrar, triplicar e aumentar cada vez mais, né? Na verdade são só 2 passos, mas para cada vez que a gente eliminar o grau, né, o termo de maior grau, você faz ele 2 vezes. Você divide, depois multiplica, troca o sinal e soma. E vai fazendo isso até que o grau do resto seja menor do que o grau do divisor. Então, neste caso, o meu quociente é 3x mais 1 e o meu resto é 11. Eu acho que dá para entender aqui, né? Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta e vê e assiste de novo aí. Ó. Eu peguei o termo de maior grau do dividendo, dividi pelo termo de maior grau do divisor. Achei um número, coloquei no quociente. Peguei esse quociente, multipliquei pelo divisor, coloquei e somei com o dividendo, para poder eliminar o termo de maior grau. Depois que eu fizer isso, eu repito esse passo de novo, porque eu tenho que fazer isso até que o grau do resto seja menor do que o grau do divisor. Então, acaba que essa parte de divisão de binômio eu deixei mais um exercício aqui, muito parecido, para você fazer a divisão aí. Aí, lá no PDF, eu respondi a letra A e deixei o resto como exercício. Além disso, a gente acaba aqui essa parte da multiplicação e da divisão, né? Fim da segunda parte, que na verdade é a terceira. A gente tem mais uma atividade da página 122 até a 124. Então, na verdade, a gente tem de atividade da página 117 até a 124. Aí tem multiplicação e divisão de polinômios, entendido? 117 até a 124. Aí eu vou dar um tempo, depois eu mando a resposta para vocês. Vou fazer igual a gente fez anteriormente. Eu vou tirar a resposta do módulo e mando para vocês.
Aquelas questões que vocês não entenderem na resposta do módulo ou não conseguirem fazer, manda pelo telefone lá, pelo número do WhatsApp, que aí eu respondo e mando para vocês, tá bom? Detalhe importante, espera aí. Do nosso planejamento a gente já acabou, né? Eu acho que eu não passei isso para vocês, mas eu posso mandar depois. Do planejamento do primeiro trimestre, a gente tinha até o estudo de polinômios. Então a gente estudou raízes e polinômio, acabou. Então a gente vai fazer depois daqui agora algumas revisões. Então é importante que vocês tenham assistido esses vídeos, né? Para poder tirar dúvida agora. Manda a dúvida, porque nas revisões eu tiro a dúvida aí. E vocês não estão mandando, né? Só 2 ou 3 pessoas que entraram em contato aí para tirar dúvida. A maioria quer saber mais sobre prazo de entrega, sobre visto, sobre quando vai entregar, se vai entregar atividade. Isso não é tão importante não, o importante é tentar aprender, né? Usar esse tempo livre que a gente está tendo aí agora para aprender um pouquinho. Então a gente acaba aqui essa parte de operações com polinômios. Tem bastante atividade aí para vocês fazerem. Bom estudo!